Você já pensou por que Deus mandou as 10 pragas? Você já pensou por que cada razão de cada praga ser especificamente como foi? Talvez essa dúvida já tenha surgido em sua mente. Por que gafanhotos? Por que chuva de pedras? Por que morte do primogênito? Neste vídeo de hoje nós vamos pensar um pouco acerca disso. Qual o propósito das 10 pragas? Eu sou Samuel e esse é o canal Vida Cristã Ilustrada. Que esse vídeo de hoje possa te levar a compreender um pouco mais sobre as 10 pragas e que da próxima vez que você for ler as 10 pragas, você consiga perceber cada vez mais os detalhes para que você pense mais acerca da grandiosidade do nosso Senhor Deus. Que Deus te abençoe. Primeiramente, nós podemos perceber o propósito das pragas em Êxodo 10, versículo 1 e 2, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Vai ter com o faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Nestes 2 versos, já na 8ª praga, o Senhor demonstra o seu propósito em fazer estes sinais. Você percebe aí a expressão zombaria? Como Deus zombou dos egípcios. E aqui não imagine como se fôssemos nós, pois nós zombamos de maneira pecaminosa. O que o Senhor está fazendo é demonstrando que aqueles deuses eram falsos, eram fracos, nem se comparavam com o Deus verdadeiro. E isso deveria ser contado para todos os filhos de Israel, o que Deus fez no meio deles. E além disso, para que todos soubessem quem era o Senhor Deus. O propósito das pragas era humilhar os deuses egípcios e os egípcios, comparando-os com o Deus verdadeiro. E também demonstrar que só o Senhor é o Deus, o grande eu sou. Perceba outro texto comigo. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui claramente o Senhor mostra que ele está humilhando os deuses do Egito, que ele está trazendo juízo contra esses deuses falsos. Imagine a mentalidade dos egípcios que tinham esses deuses em alta estima, adoravam esses deuses, entendiam que esses deuses eram verdadeiros, mas o Deus verdadeiro executou o juízo contra todos eles. Nem todos os deuses podem ser percebidos em todas as pragas, mas nós podemos perceber alguns desses deuses relacionados a algumas dessas pragas. Perceba, por exemplo, em relação ao rio em sangue. Existia o Deus que era guardião do rio Nilo, chamado Quinum. Também existia o Deus que era o espírito do Nilo, chamado Api. E também existia o Deus que o Nilo era o seu próprio sangue, o Deus Osíris. Deus, ao transformar aquele rio em sangue de verdade, ele está trazendo juízo para todos esses deuses que eram adorados no Egito. Além disso, se pensarmos nas pragas das rãs, existia uma deusa que era da ressurreição e da fertilidade, que tinha a forma de rã. Seu nome era Ect. E Deus enviou essas rãs que trouxeram castigos para o povo. Se realmente Ect fosse uma deusa verdadeira, e esse povo que adorava essa deusa verdadeira constantemente estivessem oferecendo sacrifícios a ela, eles não receberiam esse castigo. Mais uma vez, a mão poderosa do Senhor demonstrando que ele é o Deus verdadeiro e não esses deuses falsos do Egito. Além disso, sobre a morte do rebanho, nós percebemos que os egípcios eles tinham muitos deuses relacionados a animais. Existia uma deusa mãe com forma de vaca chamada Ator. Também existia o touro do deus chamado Apis. Também existia o touro sagrado de Heliópolis, chamado Mineves. Deus combate e traz juízo sobre todos esses deuses. Além disso, ainda temos os deuses que são relacionados ao Sol, como Ra, Aten, Atum e Horus. Todos esses deuses eram deuses do Sol, e Deus lança dessas trevas, mostrando que é Ele quem tem poder sobre o Sol. Por fim, nós podemos destacar
a morte dos primogênitos, a última praga. A divindade ali era o próprio faraó. Osíris era o doador da vida e o faraó era a própria divindade. Quando Moisés, enviado por Deus, anuncia a morte dos primogênitos e o faraó não se curva a obedecer a Deus, ele recebe o castigo no seu próprio filho. A sua divindade então é questionada, é julgada pelo próprio Deus. E o deus Osíris, que é o deus doador da vida, também não pôde contra o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores, o grande eu sou. Este é o Deus verdadeiro que traz juízo, que diz que vai trazer juízo sobre os deuses falsos. Em Êxodo 15, versículo 11, nos é dito no Cântico de Moisés: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Perceba, Moisés no seu cântico reconhece que o Senhor destruiu, o Senhor derrotou todos aqueles deuses. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? E em Êxodo capítulo 18, versículo 11 diz: Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Os egípcios agora poderiam perceber que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, julgou esses deuses deles. Julgou os deuses falsos, os deuses do Egito. As suas crenças então estavam sendo confrontadas, pois o Deus verdadeiro trouxe juízo. As pessoas ao redor que ouviram falar disso também começaram a perceber quem era o grande Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Deus agiu através dessas pragas para demonstrar sua mão poderosa e para demonstrar que Ele é o único Senhor, o Deus verdadeiro. E nós, hoje, também podemos reconhecer isso, que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Que esse vídeo possa ter lhe auxiliado a compreender mais sobre as 10 pragas. Que o Senhor te abençoe.